quando recebemos algum amigo aqui junto conosco. E Deus fica mais feliz ainda. Lá no céu Ele diz: o meu filho está ali me adorando, está ali na igreja me buscando, né? Que coisa boa. Temos aqui uma igreja muito bonita, olha só, tantos jovens, tanta gente jovem, tantos meninos que estão começando a caminhada cedo, né? Buscando a Deus. Jesus fica muito feliz, certo? Com a presença de vocês na casa dele. Bem, e aí eu vou pedir para a igreja se levantar só mais essa vez. E depois vocês vão se levantar só no final, depois da minha pregação, certo? Porque agora nós vamos cantar um louvor. O nome desse louvor é assim: Tudo por Ele. E à medida que você for cantando este hino, vai entregando tudo nas mãos de Deus. Tudo que você tiver na sua vida, entregue para Ele. Satisfied.
recebe a nossa vida, os nossos planos, os nossos projetos. Nós viemos aqui nesta noite depositar tudo em tuas mãos, Senhor. Por isso, receba também o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Que esta mensagem toque agora a nossa vida, toque a nossa mente, toque o nosso íntimo, para que possamos fazer tudo, somente tudo para Ti, para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, vamos agora à nossa mensagem, a mensagem dessa noite, que tem por tema Entre o Tudo e o Nada. Certo? O título é esse, Entre o Tudo e o Nada, e depois você vai entender o que é esse tudo, o que é esse nada que nós vamos falar nesta noite. Bem, mas eu gostaria de começar falando sobre a nossa caminhada com Deus. Todos nós temos uma caminhada com Deus, temos uma experiência com Deus, né? Independente de você estar aqui há muito tempo, de você não estar aqui, né? Mas nós temos uma caminhada com Deus que muitas vezes é baseada no que Deus fez por mim. Mais ou menos assim. Deus fez isso por mim, então eu vou agradecer a Deus, né? Por isso que Ele fez. Deus fez isso por mim, então eu vou fazer determinada coisa, né? Deus fez isso por mim, então eu vou fazer isso aqui para Ele. Mas o cristianismo, né, embora nós às vezes, né, façamos isso, mas nós precisamos parar às vezes para fazer uma reflexão. Eu preciso amar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz por mim. E vou dizer por quê. Porque já teve momentos na minha vida que Deus fez por mim. Aliás, Deus faz por mim todos os dias, toda hora, né? Mas teve momentos que Ele fez coisas diferentes do que eu pedi. Já aconteceu com você? De Deus fazer algo diferente do que você pediu? Você pediu a saúde e Deus não deu a saúde. Você pediu uma cura, Deus não me deu a cura. E aí eu volto àquela questão. Eu devo fazer tudo pelo que Deus faz por mim, e quando Ele não fizer, né, aquilo que eu pedi. Então toda a nossa adoração a Deus deve ser baseada naquilo que Ele é e não naquilo que Ele faz em nossa vida, porque independente dele fazer ou não, Ele continuará sendo Deus. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Mas aí a Bíblia tem vários exemplos de Deus demonstrando que na nossa caminhada diária o mais importante é amar, né, a Ele pelo motivo certo. Amá-lo pelo motivo certo, pelo motivo correto. E aí nós vamos ver uma dessas histórias, certo? Se você trouxe sua Bíblia, está aí sua Bíblia. Trouxe? Pronto. Então agora nós vamos abrir a Bíblia, porque Deus vai mostrar uma história parecida talvez com a minha história, talvez parecida com a sua história. E nós vamos aprender hoje. Marcos, capítulo 10. Do 17 ao 22. Marcos 10. Versículo 17. Amém? Diz o seguinte, a história do jovem rico, certo? Vamos pedir a orientação de Deus? Querido Deus, pedimos que o Senhor nos oriente agora, fale conosco, que o Espírito Santo agora enche a nossa mente da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Diz assim, o jovem rico, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu,
Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos entender essa história agora? Tem uma frase que é comum no público jovem, né? E nesse meio do futebol também, que é mais ou menos assim: ele prometeu tudo e não entregou nada. Alguém já ouviu essa frase? Prometeu tudo e não entregou nada. Bem, olha como esse jovem chega. Ele chega correndo em direção a Jesus, porque está vendo o mestre, e aí ele se joga, ele se ajoelha, porque ali é uma oportunidade, né, de estar com o mestre, de estar com Jesus, de falar com ele. E ele chega na presença de Cristo e se joga aos pés de Jesus. E aí, quando você lê esse primeiro versículo, né, você vê a história desse homem e imagina: nossa, ele veio de coração sincero, né, para se entregar a Deus. Ele veio com tudo, com todas as forças dele, se entregou a Jesus. Entregou tudo. Quer dizer, prometeu tudo, né? Prometeu tudo aí. E aí nós vamos ver 3 lições da história desse homem. Primeira lição. As pessoas dizem muito assim: acredite em você, acredite na força interior, né? Na sua força interior. Acredite na força que existe em você. Quem diz muito isso? Os coaches, né? Estão aí no YouTube, né? Falando muito isso. Acredite em você. Isso está muito em alta, né? E em certo ponto está correto. Nós precisamos acreditar em nós, sim, com certeza, né? Mas não confie completamente. Essa é a primeira lição. Não confie em você completamente. Desconfie um pouco também. Eu vou explicar por quê, certo? Porque nem sempre aquilo que você acredita que tem condições de viver, ou nem sempre aquilo que você promete, você tem condição de cumprir. Muitas vezes, de conseguir fazer. Às vezes você cria muita expectativa para a sua própria vida e às vezes você não consegue. Toda essa expectativa, né, que você criou, tudo que você planejou, às vezes você não consegue realizar. Então, a gente cobra muito e a gente coloca muitas pressões sobre nós, né? A sociedade coloca muita pressão, né, em todos nós. Mas nós somos seres humanos, né? Então, o ser humano, ele vai acertar, mas ele também vai errar. Então, a gente não pode dizer que nós nunca vamos falhar. Eu nunca vou errar, nunca vou... Não, desconfie um pouco de você também. Porque geralmente nós erramos mais do que acertamos. Você concorda com isso? Geralmente, né? Erramos mais. Então, desconfie de você um pouco, sabe? Só um pouco. Esse jovem, ele foi até Jesus cheio de si. Por isso que eu estou frisando isso, né? Ele foi a Jesus cheio de si. E ele era mesmo assim um jovem dedicado a Deus. Era um jovem que servia a Deus, né? Assim como eu, assim como você que serve a Deus, está aqui sempre, está lendo a Bíblia, estudando sua missão, na missão, projeto missionário, né? Ele era um jovem dedicado a Deus. E aí eu fico impressionada com essa história, porque Jesus diz assim: você tem que guardar os mandamentos, né? E Jesus disse para mim: olha, Gabriela, você tem que guardar os mandamentos, né? Aí o que o jovem diz assim? Não, Senhor, eu tenho guardado os mandamentos desde quando eu era criança. Eu já cumpro esses mandamentos todos já há muito tempo, né? E aí eu penso nessa história, né, que eu acho interessante, é que ele teve muita coragem, né? Porque Jesus sabe, né? Tudo que a gente faz na nossa vida, ele sabe até o nosso pensamento. E ele disse: não, Jesus, eu faço tudo certo, eu já guardo os mandamentos todos, faço tudo certinho, né? E Jesus sabia em que pontos ele errava, né? Então ele foi muito corajoso. Jesus sabia se ele estava guardando ou não. Mas naquele momento Jesus olha para ele, né? Olhando o coração dele, vendo o coração dele, né? Só que tem uma coisa também que eu acho impressionante nas histórias de Jesus. Quando se pergunta algo a Jesus, geralmente ele não responde logo sim de primeira, né?
o jovem perguntou: o que farei para herdar a vida eterna? Aí o que foi que Jesus fez, né? Não respondeu. Jesus disse assim: por que você está me chamando de bom? Ao invés de Jesus responder logo, Jesus foi logo dizendo assim: por que você está me chamando de bom? Porque ele disse assim: bom mestre, né? Por que você está me chamando de bom? Mas essa pergunta é interessante. Por quê? Aí Jesus disse assim: ó, bom só existe quem? Só existe um, que é Deus, né? A pergunta de Jesus para ele era assim: você me reconhece como Deus? Quando ele diz: por que você está me chamando de bom? Bom só existe um, Deus, né? Jesus estava querendo saber naquele momento se o jovem rico estava vindo até Jesus, reconhecendo-o como Deus, como o próprio Deus. Porque muitas pessoas chegavam para Jesus naquela época achando que ele era um profeta, um mestre, né? Uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. Mas ali, naquele momento, Jesus queria saber se ele estava indo até Jesus como Deus. Porque se ele tivesse indo até Jesus como Deus, aí sim Jesus podia ser Deus na vida dele. Entenderam aí? Jesus só podia ser Deus na vida dele se ele reconhecesse ali, naquele momento, que o Jesus era Deus também, né? E aí acontece muito isso no dia a dia, né? As pessoas vêm a Cristo, né? Porque Cristo foi um bom professor, porque Cristo é um bom mestre, né? Muitas pessoas aí fora, não é o nosso caso, né? A gente precisa vir reconhecer Deus de todo o íntimo, de todo o nosso coração, né? Com toda a nossa vida, né? Reconhecer Deus com tudo que nós temos. E aí o segundo ponto é que as duas respostas que Jesus dá não respondem às perguntas que o jovem rico fez. Vocês prestaram atenção nisso? A pergunta do jovem rico foi simples: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala que ele precisava guardar os mandamentos. Pergunto para vocês: guardar os mandamentos faz você ser salvo? Não faz você ser salvo. Então Jesus não respondeu a pergunta dele novamente. Guardar os mandamentos não te faz herdar a vida eterna, porque nós compreendemos que ninguém nessa terra consegue ganhar a salvação por mérito. Eu não vou ganhar a salvação porque eu consegui guardar os 10 mandamentos. Não, a salvação é um presente de Deus para nós. Deus já nos deu essa salvação. Então não há nada que eu possa fazer nessa terra para herdar a vida eterna. Então Jesus não respondeu a pergunta. E a segunda resposta foi o seguinte: dê tudo que você tem aos pobres e você terá um tesouro no céu. E aí? Também não respondeu, porque não são os nossos bons hábitos, o nosso assistencialismo, a bondade do nosso coração, a ajuda que a gente dá às pessoas, que a gente faz, não é isso que nos salva. Não quer dizer que isso não seja importante, né? É importante. Inclusive a nossa igreja tem muitos projetos, né, de assistência social, de assistência à comunidade. E agora teremos mais um mutirão de Natal, né? Onde nós confeccionamos cestas básicas e distribuímos para as pessoas, né? Isso é muito importante, mas isso não salva, né? Não salva. E aí tem pessoas aí fora que estão fazendo a coisa certa pelos motivos errados, né? Fazem pactos com Deus de fazer doações, de comprar isso e doar, mas isso não salva. Imagina, nós pobres, como ficaria a nossa situação? Um rico consegue doar, fazer muitas doações, ajudar muito. Se ele fosse se salvar por isso, como seria para nós, né? Seria difícil. Aí voltando à pergunta, né? O que ele precisava para ser um herdeiro? Aí eu pergunto para a igreja: o que você precisa para ser um herdeiro? Não diga que seu pai e sua mãe precisam morrer para você ser um herdeiro, não, viu? Não é isso, não é isso. A única coisa que você precisa para ser um herdeiro é ser filho. Somente isso, ser filho. Se você é filho, você
herdeiro. Então a pergunta dele para Jesus é assim: ô mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Cristo diz assim: você está me chamando de bom? Bom, só existe um que é Deus. Ou seja, se de fato você reconhece que eu sou Deus, você quer que eu seja seu pai, você quer ser o meu filho, era isso que Jesus estava dizendo. Porque se ele reconhecia, a única coisa que ele precisava para herdar a vida eterna era ser filho de Deus. Amém? Amém. Olha só que bênção, irmãos. Só reconhecer. Só reconhecer. E se você veio aqui nessa noite, saia feliz daqui. Se você se preocupa, meu Deus, será que eu vou ser salvo? Se eu vou ser salvo, você reconhece que Deus é o seu pai e que você é filho. Reconhece? Diga. Amém. Então você já tem a salvação, né? Não precisa você ser bom. Lógico, você precisa ser obediente a Deus, né? Que filho ama o pai, mas não obedece, né? Precisamos obedecer, logicamente. Mas para herdarmos a vida eterna, irmãos, que alegria saber que só precisamos ser filhos, reconhecer o nosso Deus. Amém por isso. E a adoção de Deus é maravilhosa em nossa vida, porque Deus nos adota como filhos e Ele nos ama, e Ele cuida da gente, né? E Ele nos disciplina como filho, né? E providencia tudo na nossa vida. Amém por isso. Amém. E aí, voltando à história, é impossível alguém se arrepender de verdade sem ter uma decepção profunda consigo mesmo. Concordam comigo? Quando você peca, você não fica triste com você mesmo? Fica sim ou não? Você fica triste com você e decepcionado com você mesmo, né? Fica mal, você se sente mal, envergonhado, né? Diante das pessoas, envergonhado diante de Deus, né? Então, só quando nós desconfiamos de nós e temos decepções com a nossa própria vida, aí sim a gente chega ao arrependimento verdadeiro. Então, vocês entendem agora por que é importante a gente desconfiar um pouquinho de nós também? Para que a gente reconheça, para que a gente tenha um arrependimento verdadeiro. Porque nós só reconhecemos, né, quando nós refletimos, né? A gente para e pensa realmente, e aí a gente reflete e descobre, né, que nós somos fracos muitas vezes. E aí o segundo ponto, a segunda lição desta noite: você precisa fechar as portas e as saídas de emergência. Imagine que você está aqui no caminho, né, para o céu, que é o caminho para o céu. E aí existem pessoas que, vez ou outra, né, abrem portas de emergência nesse caminho, nessa reta. Abrem umas portas assim de escape. O que é isso? Alternativas que você tenta, né, para se desviar um pouco. Você está indo aqui no caminho e de repente, né, não está triste, né, não está muito feliz, eu vou sair. E sai por uma porta de emergência, por uma porta de escape. Mas o seu caminho deve ser o quê? Reto, né? Deve ser reto. Então, as pessoas dizem, eu vou fugir aqui um pouquinho, eu vou sair aqui um pouquinho, né? E às vezes, né, essas portas de escape pode ser você estar dentro da igreja mesmo, buscando outro caminho, né? Outra vertente dentro da própria igreja, né? Então, essas portas de escape, a gente tem que fechar todas, porque o nosso caminho é uma reta, é uma caminhada. A gente não pode ficar fugindo a todo momento quando as coisas não estão bem, né? A gente tem que passar pela luta e não ficar abrindo portas quando, não está bom agora, não estou feliz agora, vou sair, depois eu volto. Estou triste por causa disso, depois eu volto. Lógico que a nossa caminhada não é fácil. E se você sair e voltar, Jesus vai me receber de braços abertos novamente, como um filho novamente, né? Mas precisamos estar sempre tentando, né? Tentando ir nesse caminho, sem sair por essas portas, sem fugir de Deus, da presença de Deus. Toda vez que aquele jovem, esse jovem rico, olhava assim para ele, para o espelho, talvez, e dizia assim, eu guardo os mandamentos de Deus, né? Desde a minha infância eu guardo os mandamentos de Deus. Ele estava colocando uma porta de emergência.
né? Ele estava querendo dizer que ele tinha mérito pelas próprias atitudes dele. E o orgulho é um dos piores sentimentos que existe. A pessoa orgulhosa, né, é uma pessoa terrível, né? Porque tudo é ela, né? O mérito é só dela. E ela não reconhece que o mérito muitas vezes, quer dizer, todas as vezes, vem de quem? De Deus. Somente de Deus, né? E aí, irmãos, eu quero chamar a atenção para uma coisa importante. Muitas vezes nós caímos em nossos pontos fracos, né? Todos nós sabemos o nosso ponto fraco, né? Aquilo que me tenta, né? Aquilo que, se eu for por aqui, eu vou cair, né? Todo mundo sabe o seu ponto fraco. Mas muitas vezes nós caímos no nosso ponto forte. Muitas vezes. Porque a gente está tão seguro que a gente não dá muito crédito, né? E aí deixa um pouco de lado. Não dá muita atenção, né? ao ponto forte. Mas às vezes é onde eu posso mais cair. E na Bíblia a gente vê um exemplo disso. Olha só. Moisés, ele era um homem muito paciente. Muito paciente. Mas o que fez ele perder, né, o que fez ele não entrar em Canaã, na terra prometida, foi exatamente ter perdido a paciência, né? Ele era muito paciente, foi o homem mais paciente talvez da Bíblia. Mas chegou um momento que ele caiu nesse ponto forte. E aí ele perdeu a promessa de Canaã. Outro exemplo é Sansão e Dalila. Sansão foi o homem mais forte do mundo, né? E se tornou o quê? O homem mais fraco. O homem mais fraco. Porque no seu caráter tinha fragilidades, né? Que ele permitiu cair, né, em algumas tentações. Então, irmãos, os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes, os dois, precisam ser observados com carinho. E não sou eu que estou dizendo isso. A Bíblia vai dizer para você agora. Abra agora a sua Bíblia em 1 Coríntios. Nós vamos comprovar isso. 1 Coríntios 10, versículo 12. Esse aqui é rápido. (12 e 13). Podemos ler? Olhe só o que diz a Bíblia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, cuidado para que não caia. E aí o 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vocês prestaram atenção? Aquele que pensa que está em pé. A Bíblia não está dizendo assim, aquele que está em pé, que às vezes a gente até dizendo esse verso, a gente diz assim, né? Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. A Bíblia não está dizendo isso não. Aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia, né? Por quê? Porque às vezes a gente acha que está firme, acha que está em pé, acha que está blindado contra o mal, contra as tentações, contra tudo, mas aí vem algo, mexe com o nosso ponto forte e a gente cai, né? E Paulo fala algo extraordinário também sobre isso. Ele diz assim: quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Amém, né? Amém. Porque quando eu penso que estou bem fraquinho, aí eu me seguro na mão de Deus, aí me fortalece. Fortalece, né? Então, quando você é fraco e você reconhece as suas fraquezas, né? Você entende que a sua força vem de Deus, somente de Deus. Amém? E aí, recapitulando. Primeira lição, desconfie um pouco de você. Segunda lição, feche as portas de emergência. Não fuja, não tente fugir toda hora. Não caia no orgulho, como aquele jovem rico caiu no orgulho, né? Não, eu guardo os mandamentos, eu faço isso para Deus, desde criança, desde menino. Não caia nisso, certo? E terceiro, olha só. Não sei se vocês perceberam quando eu estava lendo que eu frisei uma parte que Jesus olha para ele com amor. Não
Não sei se vocês prestaram atenção na entonação da minha voz, porque isso é muito importante. Jesus olha para aquele homem com amor e termina a frase assim: apenas uma coisa te falta. Irmãos, se Jesus chegasse hoje para mim e dissesse assim: Gabriela, só falta uma coisa para você, eu ia ficar tão feliz, mas tão feliz, que eu ia em busca dessa uma coisa, né, para resolver a minha vida. Porque uma coisa é algo muito pequeno, é muito pouco, né? Imagine só, Angelina, se falta uma coisinha aqui, meu Deus, né? Eu ia ficar feliz, né? Exatamente, para mim também, né? Mas aqui não é quantidade, aqui é qualidade. Jesus gosta disso, de qualidade, né? Aqui era algo que precisava ser entregue por completo. E aqui agora a gente entende o título da mensagem dessa noite: entre o tudo e o nada, né? Ele prometeu tudo e não entregou nada, né? Uma frase de Spurgeon diz assim: ou você é inteiro de Jesus, ou você não é dele. E a própria Bíblia diz assim, que nós não podemos servir a dois senhores, né? Uma hora vai ter um problema nessa caminhada, se servimos a dois senhores. Então, nós estamos aqui nessa terra e precisamos nos desapegar das coisas, daquelas coisas que têm segurado o nosso coração aqui, daquelas coisas que têm nos prendido a tomarmos a decisão que nós sabemos que temos que tomar, que nós temos certeza que temos que tomar. E é essa coisa que falta. Quando Jesus diz uma coisa que falta, né, é talvez o desapego desse mundo. O desapego desse mundo. Nós estamos cada vez mais apegados aos nossos sonhos, né, às nossas realizações, aos nossos desejos. E também não tem problema nenhum, né, realizar, sonhar. Só não podemos colocar tudo isso, né, como prioridade. Às vezes nós estamos acostumados, ou aliás, apegados a um desejo, a um prazer, a uma vaidade, a um pecado, e nós precisamos nos desapegar, porque é só isso que falta, é só isso, né? Agora vem o mais interessante dessa mensagem, e aí a gente finaliza. O mais interessante aqui é que Jesus estava ensinando, o que Jesus, aliás, estava ensinando, é que Cristo era o jovem rico. Como assim, Gabriela? Não tem ninguém no universo mais rico do que Deus. Mais rico do que Jesus. Tem? Não tem. Mas ele abriu mão para cuidar de pobres como nós. Então ele sim abriu mão de tudo que era caro, que era o céu, de tudo que era importante, de toda a riqueza do céu, por aquilo que era mais importante nessa caminhada, nesta terra, que é eu e você, você e eu. Amém? Amém. Jesus estava dizendo ali: olha, meu filho, dê tudo que você tem, entregue tudo, abra mão de tudo. Ele estava ensinando: eu sou Deus, eu sou Jesus, e eu abri mão de todo o céu por você. Você quer ser meu filho? Então venha comigo. E assim nós vamos herdar a vida. Você vai herdar a vida eterna, é só isso, né? Então, em nome de Jesus, o meu apelo para você nesta noite: não vire as costas para Deus. Porque aquele jovem, ele com semblante triste, virou as costas e foi embora. Prometeu tudo e não entregou nada. E aí, o meu apelo é: não vire as costas para Jesus. Se Jesus te pede só uma coisa, entregue para Ele. Imagine se aquele jovem simplesmente tivesse dito isso: Senhor, eu não tenho forças para fazer o que o Senhor está me pedindo, mas por favor, Senhor, me ajude. Bastava o jovem ter dito esta frase e a história teria sido totalmente diferente. Mas nós podemos dizer isso: Senhor, eu não tenho forças para me entregar, eu não tenho forças para deixar o meu pecado, eu não tenho forças para deixar os meus prazeres, mas me ajude, me ajude. E aí
você pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Ele perdeu uma das mais lindas oportunidades da vida dele, simplesmente porque ele não aprendeu a importância de se entregar por completo. E aí, eu pergunto para você: você quer dizer assim, Senhor, eu estou aqui com os meus defeitos, que são inúmeros, mas eu sou grato, porque eu sei que o Senhor me aceita e tem salvação para mim, porque eu sou tua filha, eu sou teu filho. Amém? Você quer dizer isso para o Senhor hoje, nessa noite? Sim. Amém. Então, coloque-se de pé agora, que nós vamos cantar o hino, que o nome deste hino é Entrega. E aí você vai entregar tudo aquilo que lhe prende aqui nesta terra. E você não vai fazer como aquele jovem rico que foi embora triste. Você vai sair daqui feliz, com o coração radiante, porque você deixou aqui tudo aquilo que você precisava e vai se entregar nas mãos do Senhor. Amém? Faça desse hino a sua oração. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos.
como falou este hino, nosso coração impuro, imperfeito, com tantos defeitos, Senhor, mas nós entregamos em tuas mãos. Amém. Que nós não possamos fazer como aquele jovem rico fez, que deu as costas e não se decidiu a ti, Pai. Mas que a nossa decisão diária de nos desapegarmos das coisas deste mundo seja algo genuíno, algo que seja sério em nossa vida, Pai. Por favor, nos dá forças. Ajuda-nos, Senhor, porque sabemos que não é fácil. É muito difícil, mas estamos aqui buscando, tentando segurar tudo, Senhor. Amém. Abençoa cada amigo que aqui nos visitou, cada amigo que chegou aqui na tua casa. Que eles saiam daqui felizes, agraciados com a tua palavra, felizes porque encontrou a ti, Senhor. Dá forças a eles também. Que a semana deles também seja uma semana muito abençoada e rica, Senhor. Amém, Senhor. Protege a nossa família, nossa caminhada cristã e cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Dá-nos uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz semana a todos.